Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube e clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 206, Em Banquete 4. Jato. Aia, e droga. Extraindo a ponta de sua lança do cadáver de um vilão, Melissa amaldiçoou. Esta foi a quinta pessoa que ela matou. Com o combate não sendo seu forte, Melissa obviamente se cansava facilmente. Sua respiração era áspera. Se não fosse por sua lança, ela estaria em apuros. Nome: lança da linhagem sanguínea. Classificação: D. Controle da sede de sangue ajuda os usuários a identificar se há alguma sede de sangue direcionada a eles. Com o efeito da lança, ao sentir sua sede de sangue, Melissa ficou menos propensa a ataques furtivos. Isso foi feito especialmente para ela, já que ela não tinha um instinto de batalha como os outros. Com ela passando a maior parte do dia dentro de um laboratório, era natural que ela não tivesse um instinto de batalha. Sentidos de batalha só poderiam ser desenvolvidos através da experiência. Sem experiência, tal coisa não era possível. Chuua. De repente, a lança de Melissa vibrou. Inclinando-se para trás, a ponta afiada de um ceifador passou por ela roçando o lado de sua bochecha. Virando-se, Melissa deu um passo para trás e balançou a lança horizontalmente, criando um lindo arco. Jato. O sangue foi derramado por toda parte e uma vilã caiu no chão. Ignorando o cadáver, Melissa enxugou a bochecha e murmurou: "Vaia, e esse é o sexto." Além do efeito da habilidade, a lança era extremamente afiada, dando a ela uma vantagem sobre os oponentes do mesmo nível. Contanto que seu oponente não fosse muito mais forte do que ela poderia se defender. Aia! Antes que ela pudesse relaxar, uma grande lâmina cortou em sua direção. Sentindo a sede de sangue, Melissa instintivamente endireitou sua lança e bloqueou o ataque. Clank! Faíscas altas voaram por toda parte e Melissa deu 10 passos para trás. Droga, ele é mais forte que eu. Desde a troca inicial, ela sabia que seu oponente era mais forte que ela. Ela pode estar em apuros desta vez. Sua voz. Aia! Sem dar a Melissa tempo para pensar, seu oponente cortou verticalmente em sua direção. Mais uma vez, Melissa endireitou sua lança. Caramba! Jato! No momento em que Melissa estava prestes a bloquear o ataque, uma faixa prateada passou por ela e empalou o homem na cabeça. Sangue derramado por toda parte. Aia! Ah! Obrigado! Suspirando de alívio, Melissa se virou e acenou com a cabeça. Ao longe, Amanda segurava seu arco e repetidamente atirava flechas apoiando qualquer um que pudesse. Seus olhos frios vigiavam o perímetro como um falcão. Nada escapou de sua visão. De pé na frente dela, vários alunos formaram um escudo protetor. Assim, Amanda colheu através da vida de vários vilões. Naturalmente, ela também atraiu a atenção de muitos vilões. Pare ela! Ataque-a! Vim! Distraído por Amanda por um momento, um som de assobio surgiu ao lado de Melissa. Apesar de seus avisos de lança, o ataque foi muito rápido. Besteira! Com os olhos bem abertos, a parte de trás do cabelo de Melissa levantada. Ela sabia que estava com problemas. Jato! No entanto, bem quando ela pensou que iria morrer, ela ouviu um som de respingos. Virando a cabeça, ela viu Jin silenciosamente parado em cima do cadáver de um homem de aparência asiática. Tirando os olhos do cadáver, Jin olhou friamente para Melissa por um momento antes de desaparecer. Xiii! Ele então reapareceu atrás de um vilão de aparência caucasiana a alguns metros dela. Cortando a garganta, o vilão morreu instantaneamente. Aia! Recuperando-se do choque de quase morrer, a respiração de Melissa estava extremamente áspera. Olhando para o rosto frio de Jin à distância, Melissa pensou: ele está menstruado?
Aia, e isso deve ser longe o suficiente. Apoiado em uma árvore, o professor Thibault prendeu a respiração. Em questão de minutos, ele havia corrido para bem longe do estabelecimento. Aproximadamente 5 quilômetros. Estou ferrada. Apesar de ter corrido tanto, ele sabia que seus dias estavam contados. Com o fracasso do plano, ele sabia que toda a responsabilidade recairia sobre ele. Porra, o que deu errado? Ele fez tudo de acordo com o plano. Ele chegou cedo e instalou todos os dispositivos que recebeu. Nada deveria ter dado errado. Além disso, como a culpa poderia recair sobre ele se os dispositivos estivessem com defeito? Ele era um gerente, não um especialista técnico. Quem está aí? Sentindo algo, a cabeça de Thibault estalou para longe. Uma tonalidade azul misturada com fios pretos emanava de seu corpo. Uau, eu vim em paz. De repente, um jovem de olhos azuis profundos apareceu a 50 metros do professor Thibault. Coçando a nuca, o jovem disse desajeitadamente: "Gostaria de vê-lo aqui, professor, você também está fugindo?" O jovem era de fato eu. Alcançar o professor Thibault não foi tão difícil. Apesar de suas falhas, os passos à deriva eram uma arte de movimento perfeita para perseguir alguém. Conhecendo a direção geral de onde o professor Thibault corria, eu o alcancei rapidamente. Embora eu tenha que dizer que o consumo de mana de passos à deriva não era brincadeira. Cerca de 1/6 da minha mana se foi. Quem é você? Assustado, o tom em torno do professor Thibault se intensificou. Sinos de alarme soaram em sua mente. Quem era ele? Como ele me encontrou? Ele parece um estudante? Isso dói. Sou eu, professor Dover. Um olhar ferido apareceu no meu rosto. Estou assistindo às aulas dele há 8 meses e ele se esqueceu completamente de mim? Meu charme ainda não era alto o suficiente? Apertando os olhos e olhando mais de perto, o professor Thibault de repente se lembrou: "Isso mesmo, ele não é o jovem que apareceu em todos os noticiários? Aquele que os superiores me disseram para dar uma olhada." Espere. O professor Thibault de repente deu um sorriso brilhante. "Vá, é você. O que você está fazendo aqui?" "Correndo, é claro. Seria estúpido da minha parte se eu não corresse depois do que testemunhei." Secretamente enojado com seu sorriso, dei de ombros e respondi casualmente: "Isso mesmo, e você veio na hora certa." Olhando para mim, um pensamento ocorreu ao professor Thibault: e se eu o matasse? Os superiores me perdoariam pelo erro de hoje? Isso parecia plausível. Na verdade, quanto mais o professor Thibault pensava nisso, mais convencido ele ficava de sua conjunção. Um traço de esperança apareceu em seus olhos. Sim, se eu matá-lo, há uma chance de eu não apenas ser perdoado, mas premiado também. Com a morte de tal talento de alto nível, o Monolith certamente o recompensaria. Lembrando-se de algo, o professor Thibault sutilmente girou o relógio. Alvo. Nome: Dover. Classificação: V+. Idade: 16. Estado: morto ou vivo. Recompensa: 5.000 pontos de mérito. Abrindo a lista de recompensas e olhando para a lista de recompensas, o coração do professor Thibault disparou. 5.000 pontos de mérito? Sim, isso deve ser suficiente para salvar minha vida. Como o dinheiro era rastreável, o Monolith usava um sistema chamado pontos de mérito. Com eles, todos os integrantes do Monolith podiam trocar os pontos por itens e artefatos. Naquele momento, o professor Thibault viu um raio de esperança. 5.000 pintas de mérito foram mais do que suficientes para salvar sua vida. Ele tinha que aproveitar essa chance a todo custo. Professor, o que você está fazendo? Lendo perfeitamente os pensamentos do professor Thibault, tossi.
Pelo menos esconda esse sorriso do seu rosto. Eu. Nada. Saindo dessa situação, o professor Tybalt sorriu selvagemente. Xiii. Sem responder à minha pergunta, o professor Tybalt puxou um sabre de seu espaço dimensional. Nunca tendo visto o professor Tybalt lutar antes, ele parecia um pouco engraçado segurando o sabre. Ainda assim, a pressão vinda de seu corpo não era motivo de escárnio. Espere, você é um professor. Você precisa ser mais civilizado sobre as coisas. Vamos conversar sobre as coisas. Eu levantei minhas mãos e protestei. Por que as pessoas sempre devem lutar durante os conflitos? As palavras funcionaram tão bem. Cale a boca e morra. O professor Tybalt zombou e imbuiu seu sabre com poder mágico. Vim. Assim como um laser, uma lâmina horizontal de poder mágico disparou da ponta do sabre. Mas isso durou apenas um segundo. A lâmina da espada cintilou e depois desapareceu. Em seguida, apareceu alguns metros antes de mim. Olhando para o corte de energia que chegava, eu calmamente coloquei minha mão na bainha da minha espada. Eu acho que ele não é alguém que gosta de falar e aqui vai nada. Clique. Batendo no punho da minha espada, um som de clique sutil ressoou em toda a área. Bah! Impossível! Uma figura se chocou contra a lateral das paredes. Rachaduras apareceram por toda parte. Não adianta, Edmundo. Caminhando calmamente para a frente, o chicote de Dona acariciou suavemente o chão. Parando alguns metros antes de Edmund, Dona sorriu triunfante. Você já usou sua habilidade antes, não poderá usá-la tão cedo. Dependendo das habilidades, geralmente, havia um tempo de espera. A habilidade de Edmund também tinha uma, por isso, uma vez que Dona o encontrou, ela facilmente o derrubou. KHH, e como você sabia que eu estava aqui? Com as pernas quebradas e os braços deslocados, Edmund sabia que estava acabado. Nesse momento ele só tinha um pensamento em mente: como isso pode ter acontecido? Ele fez questão de cobrir seus rastros perfeitamente ao se mudar para o segundo andar. Dona não deveria ter sido capaz de senti-lo. Era compreensível antes, já que ele propositalmente vazou um pouco de sua energia. Mas ele não vazou nada desta vez. Isso não deveria ser possível. Como você diz? Na verdade, Dona ficou igualmente chocada por ter encontrado Edmund aqui. Se não fosse pela persistência de Kevin, ela nunca teria conseguido encontrá-lo. Pensando em Kevin, Dona franziu a testa. Como ele sabia? Caixa. Olhando para Dona esperando por uma resposta, em vez de uma resposta, Edmund de repente viu uma faixa preta passar por seus olhos. Um estalo seguiu o exemplo e sua visão ficou preta. Tum! Seu corpo inconsciente se inclinou para o lado. Como se eu fosse deixar você ganhar tempo. Com muita experiência em seu currículo, Dona não perdeu tempo. Estendendo a mão, um estalo ressoou pelo espaço e ela nocauteou Edmund. Por que falar com ele agora quando ela poderia falar com ele durante o interrogatório? Bah! De repente, outra explosão soou à distância. Dando uma olhada, Dona sorriu. Acenando para Dona, Kevin gritou. Senhorita Longbear, nós terminamos do nosso lado também. Segurando a cabeça de um indivíduo loiro, o peito de Kevin subia e descia desigualmente. Além de seu cabelo e roupas estarem uma bagunça, ele parecia perfeitamente bem. Vis. Feito aqui também. Atrás dele, um portal preto encolheu lentamente. Emma deu um tapinha nas mãos com satisfação. Dona cuidou de Edmund, Kevin cuidou do vilão e Emma cuidou do portal. Esse era o plano. Embora perto, Kevin foi capaz de dominar o vilão, e o plano deu certo. Com Edmund capturado e o portal quebrado, Kevin sabia que tudo estava acabado. Bom trabalho. Dona também sabia disso, por isso ela estava feliz.
O que poderia ter sido uma situação terrível foi resolvido com bastante facilidade. Acho que hoje é meu dia de sorte. Capítulo 207 e o banquete 5. Aia! Aia! Acho que esse é o nível em que estou atualmente. Respirando fundo, sentei-me no banco perto da vila. Sirenes tocavam em todos os lugares e as cores vermelho e azul piscavam em todos os lugares. Vê aí. Vê aí. KH. De repente, senti uma dor aguda na lateral do abdômen. Meu rosto se enrugou e um sorriso amargo apareceu em meu rosto. Acho que lutar sem usar a indiferença do monarca Pipa aquele ainda é um pouco difícil para mim, pensei. Como a força do professor Tybalt e a minha eram bastante semelhantes, decidi lutar contra ele usando apenas minhas habilidades. Não estava muito interessado em perder outro braço. Além disso, dependendo do adversário, havia uma chance de que aquele não funcionasse. Eu precisava saber a extensão de minhas habilidades sem o uso de minhas habilidades. O resultado? Um corte profundo na lateral do abdômen. KHH, e ainda assim, acho que todos os meus esforços não foram em vão. Ignorando a dor, tirei duas coisas do bolso. Um sartvates preto e um anel. Alphonse Tybalt. Hora, 21h39. Mensagens, 69, chamadas, 2, correio, 987. Bem, parece que alguém não verifica seu e-mail. Inicializando o sartvates, olhei rapidamente no relógio do professor Tybalt. Percebendo as 987 mensagens não abertas, balancei a cabeça. Que homem irresponsável! Se não estou errado, deveria ser assim e sim. Abrindo a função de configuração do relógio, rolei para baixo, pressionei a atualização do software e reiniciei o relógio. Momentos depois, a interface do relógio mudou. Em vez da habitual interface colorida, apareceu uma com um tom mais escuro. Sucesso! Entrando com sucesso no banco de dados, cerrei os punhos. 4 aplicativos apareceram na tela. Recompensas. Anúncios. Méritos. Missões. No momento, eu estava no sistema de banco de dados principal Monolith. Era algo que todo membro do Monolith tinha. Com ele, pude verificar as diferentes recompensas, anúncios e missões que eles realizaram durante um determinado período de tempo. Essa foi uma informação importante para mim, pois me ajudaria a evitar muitos problemas. Brincando com o relógio na mão, sorri, felizmente não tem rastreador instalado. Por razões óbvias, todos os relógios eram anônimos sem nenhum dispositivo de rastreamento instalado neles. Ninguém no Monolith confiava um no outro. Se houvesse um sistema de rastreamento instalado no relógio, era provável que nenhum dos vilões o usasse. Isso acontecia especialmente porque a maioria dos vilões gostava de operar sozinho. Quem iria querer alguém para vigiar seus movimentos? Pior ainda, e se a União de repente hackeasse seu sistema? Isso não exporia a localização de todos os seus membros? Jim. Terminamos aqui, onde você está? De repente, meu relógio tocou. Era Kevin. Colocando outro relógio ao meu lado, respondi. Só descansando. Onde exatamente? Tirando os olhos do relógio, olhei em volta. Pareceu-me que estava em um banco no quintal da mansão. Parece o quintal da mansão. Ah, se você está pensando em me procurar, refreie esse pensamento de sua mente. Por quê? Porque eu quero ficar em paz. Kevin foi a estrela principal do show hoje. Derrotando um vilão ranqueado, ao mesmo tempo em que impedia a criação do portal, muita atenção agora estava voltada para ele. Esta foi uma das razões pelas quais escolhi interferir. Para aumentar o brilho dele. Embora não seja exatamente uma solução, de certa forma diluiu a quantidade de atenção que eu estava recebendo. Tudo bem, se você diz, e a propósito, obrigado pela informação.
Não mencione isso. Eu deveria ser o único a agradecer a você. Tudo bem, eu entrarei em contato com você mais tarde. Cia. E isso é cansativo. Digitando adeus, desliguei meu relógio e deitei no banco. Franzindo ligeiramente a testa, peguei uma poção e rapidamente a bebi. Gole. Instantaneamente as feridas em meu corpo começaram a se recuperar. Infelizmente, como a poção era de baixo nível, a taxa na qual minhas feridas cicatrizavam era lenta. Sentindo a sensação de ardência vindo de minhas feridas desaparecendo lentamente, um pensamento de repente me ocorreu: na verdade, qual é a recompensa por Kevin no momento? Ligando o relógio do professor Thibault novamente, cliquei na seção de recompensas e cliquei no perfil de Kevin. 12.000 pontos de mérito. TSSS. Instantaneamente eu sibilei. Isso foi muito mais do que eu esperava. Por curiosidade, cliquei no meu perfil também. 5.000. Tudo bem. Embora muito, era menos da metade do de Kevin. Bom o bastante. Tudo bem, isso parece ser tudo. Além da minha e de Kevin, verifiquei a recompensa do outro também. Em geral, o meu estava na mesma faixa que o de Amanda e os outros. Este relógio com certeza é útil. Eu tive que dizer, pegar o relógio foi uma boa ideia. Com ela, eu poderia mais ou menos evitar possíveis perigos. Também fiquei feliz por ser o autor. Normalmente, os relógios se autodestruíam assim que o dono morria. Este método foi criado com o objetivo de não permitir que o sindicato ou o governo central tenham acesso às informações. Infelizmente para eles, porque eu era o autor, naturalmente sabia de uma maneira de contornar esse sistema. Na parte de trás do relógio, havia um pequeno cristal. A função do cristal era simples. Haja como um interruptor detonador que destruiria o relógio assim que não sentisse mais a energia demoníaca sendo transmitida a ele. Sabendo disso, antes de matar o professor Thibault, tirei o cristal e rapidamente o coloquei em meu espaço dimensional. Com o tempo e o espaço congelados em meu espaço dimensional, o relógio não se autodestruiu. A solução era tão simples, mas tão difícil ao mesmo tempo. Como não se sabia muito sobre o cristal, era natural que o sindicato tivesse dificuldade em colocar as mãos no relógio. Na verdade, mesmo o Monolith não tinha ideia dessa falha. Foi só mais tarde na história que Kevin descobriu esse truque. Também tem isso. Guardando o relógio, tirei um anel. Brincando com o anel na mão, acariciei-o com o polegar. O anel monolítico. O anel em minha mão foi a principal razão pela qual decidi matar o professor Thibault. Sua função era simples, mas extremamente importante. Isso me permitiu criar um portal para me direcionar para a sede do Monolith. Com o professor Thibault sendo um agente, ele naturalmente tinha isso. Este item era tão raro que apenas alguns poucos o possuíam. O professor Thibault era um deles enquanto operava na fechadura. Infelizmente para eles, caiu em minhas mãos. Bem, eu prometi aos Mausnak. Parte da razão pela qual fiz isso também foi para as Mausnak. Com ele sendo assombrado por eles, naturalmente tive que ajudá-lo como prometi a ele. Além disso, eu também tinha outros planos. Mas isso foi bem no futuro. Apoiado no banco, murmurei interiormente: o futuro à parte, agora preciso do meu merecido descanso. Exausto da minha luta, eu realmente precisava de um bom descanso. E a vida com certeza não é fácil. Na frente da mansão. Um agente negro estava diante de uma linda jovem usando um vestido preto que complementava perfeitamente seus olhos e cabelos de obsidiana. Então você está dizendo que logo após o Calami e quem, quero dizer, a senhorita Longbear apareceu, o ataque começou? Tossindo, o agente se corrigiu no meio da frase. Era bem sabido que Donna odiava seu apelido. Com ela, por perto, era melhor não mencionar. Sim, foi isso que aconteceu. A resposta de Amanda foi curta e direta.
Nos últimos 20 minutos, Amanda tinha ouvido muitas perguntas diferentes. Ela naturalmente fez o possível para respondê-las. Tendo desempenhado um papel importante no evento de hoje, muita atenção estava voltada para ela. De repórteres e agentes. Felizmente, os agentes que trabalhavam para o governo central estavam mantendo os repórteres sob controle ou a situação teria se tornado extremamente problemática. Eu entendo, e isso é tudo? MHM. Ok, me dê um segundo. Tirando um tablet, o agente tocou na tela. Depois de alguns segundos, ele acenou com a cabeça. Tudo bem, isso é o suficiente por agora. Entraremos em contato com você mais tarde para mais perguntas. Obrigado. Agradecendo ao agente, Amanda finalmente estava livre. Olhando em volta, Amanda decidiu se afastar da cena. Ela queria um espaço tranquilo para descansar. Tendo usado muita energia, era natural que ela quisesse descansar. Além disso, ela não gostava de lugares barulhentos. Ela preferia os quietos. Clean. Desligando o relógio, Kevin ergueu a mão direita. Duas mãos cobertas com luvas de borracha azul acariciaram o braço. No momento, Kevin estava sendo examinado por um médico. Este era o procedimento padrão. Tudo bem, terminamos. Verificando cuidadosamente Kevin, o médico encarregado de Kevin pegou uma caneta. Tirando uma prancheta, ele começou a verificar algumas caixas. Ok, tudo parece estar sob controle. Concluído o cheque, o médico dispensou Kevin. Além de alguns ferimentos superficiais, não há nada particularmente preocupante. Basta tomar uma poção e você ficará bem. Você pode ir. Obrigado. Saltando da maca, Kevin agradeceu ao médico. Olhando para a figura de partida de Kevin, o médico murmurou: que jovem talentoso. Apesar de ter lutado contra um vilão de nível semelhante, Kevin saiu por cima com apenas ferimentos leves. O médico ficou impressionado. Kevin. Você terminou? Saindo da tenda, Kevin encontrou Emma. Parece que o check-up dela também foi feito. Sim, como você está? Eu estou bem, eu realmente não tive que lutar então nada do meu lado, você, no entanto. Verificando Kevin, que tinha apenas ferimentos leves em seu corpo, Emma balançou a cabeça. Ela o tinha visto lutar contra o vilão em primeira mão. Seu oponente não era motivo de escárnio, e ainda assim ele estava ileso. Emma balançou a cabeça impotente. Quando eu vou alcançá-lo? Ela naturalmente não disse isso em voz alta. Dando um tapa nas costas de Kevin, ela revirou os olhos. Tanto faz, só de pensar em você me deixa com ciúmes. Você vai chegar lá eventualmente. Kevin tentou confortar Emma, apenas para ter sua mão afastada. Não me chateis. Lembrando de algo, Emma de repente perguntou: vá, a propósito, você viu Ren? Ren. Ah, ele aparentemente está descansando. Um olhar estranho apareceu no rosto de Kevin. Isso é o que Ren disse a ele na mensagem. Se era verdade, ele não sabia. Descansando? Como se eu acreditasse nisso? Eu não o vi no local, ele deve ter fugido. Eu não acho. Kevin rapidamente balançou a cabeça. As sobrancelhas de Emma franziram em resposta. Por que você está defendendo ele? Isso era definitivamente suspeito. Seus olhos se estreitaram. Você e Ren talvez. Antes que ela pudesse terminar, Kevin rapidamente acenou com as mãos. Não, não me interpretem mal, eu também não o vi fazer nada, mas... Mas o que? Com um olhar complicado, Kevin respondeu: foi ele que me disse para ir para o segundo andar. Ao mesmo tempo. No quintal da moradia. Ren. Sentado no banco com os olhos fechados, de repente ouvi alguém chamar meu nome. Minhas sobrancelhas se juntam. Ótimo,
bem quando eu queria ficar sozinho. Abrindo os olhos, fui pego de surpresa. Amanda? O que ela estava fazendo aqui? Pelo que me lembrava, ela deveria ser avisada por agentes e repórteres. Será que ela escapou? Olhando para o banco em que eu estava sentada, Amanda perguntou baixinho: posso sentar? HM? Oh, você quer se sentar? Claro. Balançando a cabeça, eu deslizei para o lado. Como era Amanda, tudo bem. Se fosse qualquer um, Kevin ou os outros, eu teria uma dor de cabeça. Eles conversaram demais. Sentando-se, um silêncio constrangedor envolveu a área em que estávamos. Sem se importar com isso, Amanda de repente olhou para mim. Apontando para o lado direito do meu abdômen, suas sobrancelhas franzidas. Você está ferido? Isto? Apenas um arranhão. Eu casualmente acenei. Não foi tão ruim. Para ser honesto, o fato de meu terno estar rasgado me dói mais. Olhando para o meu terno, uma expressão de dor apareceu em meu rosto. Isso foi 100.000 Mesmo que não fosse muito comparado ao dinheiro que gastei em poções, 100.000 ainda era muito dinheiro. Felizmente, eu tinha uma garantia. Graças a Deus pela garantia. Isso dói? Não, eu tomei uma poção. Não sinto mais dor. 10 minutos se passaram desde que tomei a poção. Praticamente não senti mais dor. Eu vejo. Ao ouvir isso, Amanda assentiu com a cabeça. De repente, seus olhos pousaram no meu pescoço. Posso? Posso o quê? O que? Antes que eu percebesse, Amanda se aproximou de mim e agarrou minha gravata. Eu me encolhi reflexivamente. Flashbacks do que aconteceu com Melissa se repetiram em minha mente. Percebendo minha reação, as sobrancelhas de Amanda franziram ligeiramente. Com uma voz suave, ela disse: "E não se mova." Ok. Assentindo com a cabeça, fiquei congelada como uma estátua. Eu não tinha ideia de como reagir no momento. Amanda teve um caso leve de toque. Ela não gostava de coisas desorganizadas. No momento, o motivo pelo qual ela estava consertando minha gravata provavelmente era por causa disso, mas nossos rostos estavam a apenas alguns centímetros um do outro. Eu podia sentir sua respiração quente perto do meu rosto. Felizmente, isso não durou muito. Em alguns segundos, Amanda tirou as mãos da minha gravata. Feito. Olhando para minha gravata, fiquei sem palavras. Foi perfeito. Eu rapidamente agradeci: "Obrigado." Sem problemas. Depois disso, o silêncio mais uma vez desceu sobre a área em que estávamos. Desta vez, não foi tão desconfortável quanto antes. Virando a cabeça para o lado, olhei para Amanda. Com o luar brilhando diretamente em sua figura, ela parecia de tirar o fôlego. Eu não olhei por muito tempo. No entanto, o breve momento em que olhei para ela pareceu muito tempo. Ela estava muito bonita. Piscando algumas vezes, eu rapidamente saí dos meus delírios. O que há de errado comigo? Se esse fosse o meu eu normal, eu nunca teria agido assim. A exaustão deve estar me alcançando. Sim, e é definitivamente porque estou cansado. Mais uma vez me assegurei de que tudo isso era fruto do meu esgotamento. Vou indo, boa noite. Vê você. Foi só depois de mais 5 minutos que Amanda finalmente se levantou. Virando-se, ela acenou para mim ligeiramente. Acenei de volta. Aia! Olhando para a figura de despedida de Amanda, eu me recompus. Respirando fundo, coloquei meus braços em volta do banco e relaxei. Olhando para minha gravata, pensei: no que devo fazer agora? Se isso tivesse acontecido antes da festa, eu teria ficado extremamente feliz, mas a coisa era: a festa já tinha acabado.
Para que eu precisava consertar minha gravata? Capítulo 208, Acompanhamento 1. Clank. Aia, e finalmente estou livre. Entrando em seu escritório, Donna fechou a porta atrás dela. Caindo em sua cadeira, ela exalou. Apesar do fato de ela ser uma heroína classificada, ela não estava isenta do questionamento. O fato de ela ter pego Edmund Rice também não ajudou. Afinal, ele era um alvo de alto perfil. No final, depois de mais de 5 horas de interrogatório, ela finalmente foi libertada. Que horas são? 3 horas da manhã. Girando o pulso, Donna conferiu a hora. Com certeza o tempo voou. Apoiando-se na cadeira, ela decidiu descansar um pouco. Anel. Anel. O que agora? Antes que ela pudesse fechar os olhos, seu telefone tocou. Irritada, Donna pegou o telefone e olhou o identificador de chamadas. Oh Deus! Era a Mônica. Classificado em 27º lugar no ranking de herói e ex-colega dela. Alguém com quem ela não conseguia lidar. Jean. Franzindo a testa, enquanto pensava se deveria atender a ligação ou não, uma mensagem apareceu em sua tela. Donna, se você não atender o telefone, vou falar com você diretamente. Agora mesmo. Sem hesitar, Donna atendeu a ligação. Alô? Mônica? É você? HMPH, eu sabia que você atenderia assim que eu te mandasse aquela mensagem. A voz aguda de Mônica ecoou no alto-falante do telefone de Donna. A julgar pelo tom de sua voz, ela parecia estar de mau humor. O que você está falando? Donna fingiu ignorância. Você acha que eu sou burro? Você atendeu assim que te enviei aquela mensagem. O que isso me diz? Aia, e é por isso que você me ligou? Cobrindo o rosto, Donna suspirou. Ela estava muito cansada para lidar com ela no momento. Ah não. Claro que não. Então vá direto ao ponto. Caramba, falar sobre mesquinharia. Tudo bem, para simplificar, o sindicato quer um relatório detalhado seu sobre o incidente. Agora? Não, mas até esta semana. Donna fechou os olhos. Ela estava visivelmente irritada. Você está me ligando a esta hora só para me dizer isso? Já passei 5 horas respondendo a maioria das perguntas. Eu posso fazer isso. Ela ainda concordou no final. Não como se ela tivesse uma escolha. Era seu dever como um herói classificado. Ótimo, te amo muito e acerto, antes que eu esqueça. Parabéns. Para quê? Para o seu aumento de classificação. Já que pegou o Edmundo, no final do ano quando a classificação será refeita, com certeza você vai subir. Mais dinheiro para você. Oh, isso realmente soa bem. O humor de Donna melhorou um pouco. A cada 4 anos, as classificações de heróis seriam atualizadas. Ao calcular as conquistas dos principais heróis, a classificação seria renovada, com alguns aumentando suas classificações e outros caindo nas classificações. Naturalmente, quanto maior o posto, maior o apoio financeiro do sindicato e do governo central. Donna estava naturalmente feliz. Mônica brincou. Que tal você me pagar um jantar em um lugar chique assim que receber seu contra-cheque? Você já terminou? Donna revirou os olhos. A posição de Mônica era mais alta que a dela, assim como seu salário. Ela deveria pagar o jantar. Ah, eu também queria ver aquele seu outro aluno. Quem? Os olhos de Donna se estreitaram. Ela era bastante protetora com seus alunos. Ela estava naturalmente preparada para recusar Mônica. Aquele que eu conheci lá atrás em Oberg, como ele se chamava mesmo? Ah! Ele estava no noticiário. Aquele nas notícias. Hein. Instantaneamente, a imagem de uma aluna surgiu na mente de Donna.
Ela se lembrava de ter visto Mônica verificando Reinhold. Ele também apareceu no noticiário recentemente. Quem mais poderia ser senão ele? Ele checou todas as caixas. Sim, aquele cara. Eu sabia que havia algo acontecendo com ele em Oberg. Meus instintos nunca mentem. Isso é bom para você. Donna também se lembrava de arrastá-la naquele dia. Infelizmente, o esforço ainda foi inútil. Ren ainda havia captado o interesse de Mônica. Que tal eu vir para a fechadura como palestrante convidado por um mês? De repente, Mônica soltou uma bomba. Os olhos de Donna dispararam. Palestrante convidado, você? Ela não podia acreditar. Mônica como professora? Isso seria desastroso. Percebendo a descrença no tom de Donna, Mônica ficou ofendida. O que? Você acha que eu não vou conseguir lidar com isso? Você não vai aguentar. Donna rapidamente atirou nela. Dada a sua personalidade, ela realmente não podia ser confiada aos alunos. Mônica ficou ainda mais ofendida. Você. Apenas observe-me. HMPH. 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 Espere, e você está realmente falando sério? Claro que sou. E o sindicato? Mônica era um membro importante do sindicato. Ela não podia simplesmente deixar seu posto sempre que quisesse. Eles? Eles não vão se importar, pois também querem que eu fique de olho em Kevin. O que o filho de Maximus fez da última vez não caiu bem com algumas das cabeças. Com Kevin mais uma vez se afirmando como um dos humanos mais talentosos que existem, o sindicato decidiu dar ainda mais ênfase a ele. Eles naturalmente não deixariam um incidente como o da última vez acontecer novamente. Donna naturalmente entendeu isso. No entanto, ela ainda estava apreensiva com a ideia de ter Mônica ensinando no LOC. Eu tenho o direito de dizer não? Não, já fiz a inscrição. Vejo você em uma semana. Amo você. Antes que Donna pudesse responder, Mônica desligou. Tac. Aia. Essa cadela. E pensar que ela está se candidatando a um cargo de palestrante convidada. Segurando o telefone, Donna praguejou. Dada a classificação e alta posição de Mônica no sindicato, a academia naturalmente não recusaria. Isso incomodou Donna um pouco. Quando ela pensou que havia se livrado de suas costas quando se separaram da academia, ela mais uma vez encontrou uma maneira de irritá-la. Donna massageou a testa, bem quando eu pensei que era meu dia de sorte. O incidente no banquete foi um plano cuidadosamente instigado pelo Monolith. O objetivo deles era criar conflitos menores entre as 4 grandes academias e o LOC. No romance, eles quase conseguiram. Infelizmente para eles, graças aos esforços de Kevin, a animosidade entre a academia e o LOC não atingiu o máximo de todos os tempos. Ainda havia alguns embora. Desta vez, no entanto, é seguro dizer que a situação foi tratada corretamente. Não havia animosidade entre as academias. Na verdade, foi bem o contrário. Segundo o relatório, apenas cerca de 30 pessoas morreram. Comparado com as mais de 100 pessoas que deveriam morrer, isso era muito menos do que no enredo original. Além disso, descobriu-se mais tarde que a maioria das vítimas veio dos professores da Eclusa que tentaram proteger os alunos. Isso naturalmente fez com que as 4 grandes academias vissem a fechadura sob uma luz mais favorável. Sacrificar-se pelo bem de seus alunos. Para as 4 grandes academias, a fechadura parecia ainda mais majestosa. Assim, os planos do Monolith foram frustrados. Infelizmente, este foi apenas um dos 3 eventos que aconteceriam nos próximos meses. Seu verdadeiro objetivo era, de fato, o intercâmbio entre academias. Um evento que foi assistido por todo o domínio humano. Quanto maior o palco, maior o impacto.
Se você queria fazer uma declaração, tinha que fazê-lo no maior evento possível. Agora que eles haviam falhado neste, eu não tinha certeza de como o futuro iria acontecer. Mas se havia uma coisa de que eu tinha certeza, era que eles não parariam por aí. Como eles fariam as coisas no futuro, e nem eu sabia. Mas eu com certeza faria o meu melhor para estar preparado. Asterisco. Atualmente, eram 8 horas da manhã. Eu estava esperando a aula começar. No momento, a maior parte da atenção da turma estava voltada para minha direção geral. Para ser mais preciso, em direção a Kevin que estava sentado ao meu lado. Sem pensar duas vezes, fui para o próximo assento. Todos olharam para Kevin com uma mistura de diferentes emoções. Inveja, ciúme, admiração e respeito. A maior parte era respeito. Com ele sendo crítico em derrotar o vilão e destruir o portal, isso era natural. Ele salvou muitas vidas. Sim, continue brilhando assim. Quanto mais ele brilhava, melhor ficava a minha situação. Embora eu já tivesse feito uma declaração antes com minha luta contra aquele extra desconhecido cujo nome eu já havia esquecido, eu estava fadado a ser desafiado mais uma vez em um futuro próximo. Com Kevin tirando a maior parte da atenção de mim, essas chances agora diminuíram. Ren, por que você está sentado tão longe? De repente, Kevin chamou por mim. Fingi ignorância e olhei para a frente da sala de aula. Os olhos de Kevin se estreitaram. Ren, eu sei que você me ouviu. HM? Ah, bem, como devo dizer isso, e estou com febre. Minha boca se contorceu. Você acha que eu acreditaria nisso? Certo, febres realmente não existem mais. Deveria ter pensado em algo melhor. Haha, bem, você vê. Eu contraí algo muito infeccioso, é melhor você ficar longe de mim nos próximos dias. Kevin semicerrou os olhos. O que você está tentando fazer? Um pensamento lhe ocorreu, não me diga que você está me evitando por causa de toda a atenção? É exatamente isso, então fique longe de mim. Minha resposta foi direta. Poderia muito bem avisá-lo. Em resposta, Kevin sorriu e levantou a voz. Isso é uma pena. Eu realmente queria te agradecer por me ajudar ontem. Arregalando os olhos, eu ataquei Kevin e rapidamente cobri a boca de Kevin. Esse bastardo. Ele estava planejando me deixar afundar com ele. Como diabos, eu o deixaria fazer isso? Não diga outra palavra. Muito obrigado MMHMHM. Eu coloquei mais pressão em minhas mãos. Ajuda MHH fim. No final, vendo a persistência de Kevin, só pude desistir. Tirando minhas mãos de sua boca, levantei minhas mãos em derrota. Kevin sorriu triunfante. Tudo bem, eu desisto. Não vou te evitar. E suspeito. De repente, ouvi uma voz suave do lado. Era Emma. Seus olhos estavam semicerrados e seu rosto alternava entre Kevin e eu. O que está acontecendo entre vocês dois? Ah, Emma. Bom dia. Afastando-me, Kevin cumprimentou Emma com um sorriso brilhante. Olhando para o sorriso dele, Emma caiu em um leve torpor. Ela rapidamente se recuperou e mudou de assunto. De dia, e vocês ainda não me responderam. O que vocês estavam fazendo? Nada, estávamos apenas nos divertindo. Se divertindo? Ter Ren praticamente abraçando você conta como diversão? Emma pensou. Ela naturalmente não expressou isso. No final, ela se sentou silenciosamente em seu assento. Ao se sentar, Emma de repente se lembrou das palavras de Kevin e foi ele quem mandou ir para o segundo andar. Virando-se, ela deu uma olhada em Ren. Seu rosto estava bastante escuro no momento. Ele parecia bastante irritado. Suas sobrancelhas se franziram, isso era verdade? Ele realmente contou a Kevin sobre o portal e o vilão no segundo andar?
Emma? Você está bem? Ao ouvir a voz preocupada de Kevin, Emma saiu do sério. Ela rapidamente acenou com a mão. Nada, só estou me sentindo um pouco mal porque é de manhã cedo. Ah, entendi, então não vou te incomodar. Denso como sempre, Kevin comprou a desculpa. Obrigado. Voltando sua atenção para a frente da sala, o rosto de Emma tornou-se solene. Como ele sabia? Capítulo 209, Acompanhamento 2. Tudo bem, todos, por favor, fiquem quietos. Clank. De repente, as portas da sala de aula se abriram e Donna entrou. Sua voz nítida viajou pelos ouvidos de todos. Instantaneamente a sala de aula se acalmou. Colocando as mãos no pódio, ela olhou solenemente para todos os presentes. Ok, vocês receberam a mensagem? Aquela sobre a cerimônia de luto de amanhã? Comunicado a todos os alunos, devido ao ocorrido ontem no banquete, quarta-feira, das 20 horas às 21 horas, a academia decidiu. Girando meu pulso ligeiramente, pressionei a notificação principal. Eu rapidamente folheei o longo texto. Eu vejo. Apesar do ocorrido ontem, as aulas foram retomadas normalmente. Originalmente deveria ter havido uma pausa de uma semana, mas como o incidente foi tratado de forma tão limpa e rápida, não houve pausa. Em relação aos professores e alunos caídos, uma cerimônia de luto seria realizada amanhã à noite. Era disso que se tratava o anúncio atual. Como muitos de vocês foram informados, houve 31 mortes confirmadas no acidente de ontem. 15 das quais eram nossos próprios professores da academia. Gostaria que todos vocês comparecessem amanhã como uma forma de respeito por aqueles que sacrificaram suas vidas por vocês. É o mínimo que podem fazer. O rosto de Donna era solene. Mesmo que ela estivesse acostumada com a morte, tais anúncios nunca eram fáceis. Especialmente porque algumas das pessoas que morreram eram pessoas com quem ela havia falado recentemente. Foi realmente deprimente. Chega disso por enquanto. Terminado com todas as coisas deprimentes, o tom de Donna ficou mais leve. Escovando o cabelo para o lado, ela olhou para o relógio. Tudo bem, com isso fora do caminho, agora é hora de apresentar você aos seus novos colegas de classe. Eles devem estar aqui em breve. Bater. Bater. Na hora, as portas da sala de aula se abriram e cerca de 20 jovens entraram. Todos eles usavam uniformes diferentes. Instantaneamente a sala de aula ficou barulhenta. Sentado ao meu lado, os olhos de Kevin semicerraram-se. É aquele cara. Quem? Curiosa, Emma se virou e olhou para Kevin. Com os olhos semicerrados, Kevin disse suavemente. Aaron. Você o conheceu? As sobrancelhas de Emma se ergueram. Ela havia encontrado Aaron algumas vezes no passado. Ela teve a pior impressão dele. E pensar que Kevin passou por uma situação parecida com ela. Sim, no banquete. Ele veio até mim do nada. Se não me lembro mal, ele disse algo como você é mais ou menos ou algo do tipo. Isso realmente soa como ele. Eu tive uma situação semelhante acontecendo comigo. Enquanto Emma e Kevin estavam ocupados conversando, eu encarei os novos alunos. Meus olhos pararam instantaneamente em alguns poucos indivíduos. 5 para ser exato. Os gêmeos Lenfal, John Berson, Eleonore Gray e o homem em questão, Aaron Rinestone. Os primeiros anos mais fortes de cada respectiva academia. Nada precisava ser dito sobre os gêmeos Lenfal. Com seus cabelos loiros platinados, eles eram facilmente reconhecíveis. Além disso, seu trabalho em equipe impecável foi o que os tornou tão famosos. O mesmo aconteceu com Aaron. Cabelos pretos compridos e olhos azuis profundos. Sua fama e habilidade já estavam documentadas para todos verem. John Berson, por outro lado, tinha uma constituição robusta com cabelos castanhos curtos.
Sua estatura lembrava de Arnold, no entanto, ele era muito mais intimidador do que Arnold. Agora que penso nisso, ele compartilha muitas semelhanças com Arnold. Construir à parte, ambos usaram um escudo. Se não fosse por John ser mais forte, eu poderia facilmente ter confundido a dupla com um par de irmãos. Por último, havia Eleonore. Ela tinha cabelo preto curto e um rosto oval. Embora ela não fosse feia, em comparação com gente como Amanda, Melissa e as outras, ela era mediana. Apesar disso, suas habilidades eram inegáveis. Especialmente porque ela era uma maga de combate. Alguém que se especializou em lançar feitiços. Deve ser isso. Além deles, todo mundo era praticamente um extra. Eu obviamente sabia quem eles eram, mas, em geral, essas 5 pessoas eram as que eu tinha que tomar cuidado. Como a maioria de vocês sabe do banquete recente, nos próximos 2 meses, os estudantes de intercâmbio se juntarão a nós em nossas aulas. Tirando-me dos meus pensamentos estava a voz de Dona. Virando-se, ela olhou para os 20 alunos ao lado dela. Sentindo o ar de confiança e aura vindo de certos indivíduos, Dona acenou com a cabeça em satisfação. Eles estavam definitivamente no mesmo nível do aluno do Locke. Para ela, independentemente do fato de serem da fechadura ou não, era sempre gratificante saber que humanos tão talentosos existiam. Dando um passo para o lado, ela sorriu. Acho que não precisam que eu os apresente, pois a maioria de vocês já se conheceram no banquete ou se conheceram de antemão. Na verdade, alguns deles são tão famosos que até aparecem na TV. Após uma breve introdução, Dona parou. Redirecionando sua atenção para os estudantes de intercâmbio, ela sorriu. Então, que tal vocês se sentarem? Sentem-se onde quiserem. Claro. Obrigado. Agradecendo a Dona, os intercambistas se dividiram em diversos grupos. Muitos optam por se sentar em áreas separadas da sala de aula, enquanto outros se sentam na frente ou atrás. Ignorando a comoção, de repente encontrei 2 sombras sobre mim. Virando minha cabeça, encontrei os gêmeos Lenfal olhando em minha direção. Às vezes, eles davam uma espiada em Kevin e nos outros. Podemos sentar aqui? Claro. Eu naturalmente não recusei. Afinal, isso seria muito rude da minha parte. Além disso, eles apenas queriam sentar com Kevin e os outros. Já que era eu quem os conduzia pela academia, eles acharam mais fácil apenas me perguntar. Depois que dei luz verde, os gêmeos rapidamente se sentaram. Estendendo a mão, o irmão mais velho se apresentou a todos. Prazer em conhecê-lo, meu nome é Nicholas Lenfal e esta é minha irmã gêmea. Enquanto os gêmeos se apresentavam para Kevin e os outros, eu me encostei na mesa e massageei minha testa. Aia, e o que diabos está acontecendo? De repente, percebi uma coisa. O que deveria ser meu assento isolado, longe dos olhares indiscretos dos outros, acabou sendo o lugar de maior atenção da classe. Onde foi que eu errei? Dentro de um apartamento pobre de 3 quartos. Ele não é a pessoa que veio à nossa porta da última vez? Sentada em um sofá desgastado, uma senhora de 30 e poucos anos apontou para a tela da TV em frente a ela. Acompanhando a investigação sobre o aluno. Nele, um âncora de TV transmitiu a notícia. Ao lado dele, apareceu uma foto de um jovem com cabelos negros e olhos azuis profundos. Ao ouvir o que o âncora tinha a dizer sobre ele, a senhora pareceu bastante surpresa. Oh meu, parece que ele era um jovem muito talentoso. E pensar que ele era do Locke, não é de admirar que ele fosse tão forte. Voltando-se para o filho, a senhora apontou animadamente para a tela. Ryan, foi ele que veio na nossa casa, não foi? Tenho certeza disso. Foi. Brincando com 2 carrinhos de plástico nas mãos, Ryan olhou para sua mãe. Piscando inocentemente e olhando para a TV por alguns segundos, Ryan acenou com a cabeça. Nossa, pensar que estaríamos conhecendo alguém tão importante. Nem acredito.
Obtendo a confirmação de Ryan, sua mãe ficou bastante animada. Ela conheceu uma figura tão marcante, como ela poderia não estar animada? Pegando seu controle, ela aumentou o volume. Clank! Clank! Ignorando sua mãe, Ryan continuou brincando com seus brinquedos. De repente, sua mãe se virou e o repreendeu. Ryan, por que você não vai brincar com os brinquedos no quarto da mamãe? A mamãe quer assistir TV. Com ele tocando tão alto, ela mal conseguia ouvir o que eles diziam. Ok, sinto muito. Parando o que estava fazendo, Ryan abaixou a cabeça. Pegando seus brinquedos, ele obedecia à mãe. Obrigado, Ryan. Sem problemas. Ele se afastou da sala de estar. Entrando no quarto de sua mãe, ele rapidamente foi até a gaveta dela e a abriu. Sem hesitar, ele pegou um arquivo grande e o folheou. Deve ser isso. Parando em certo ponto da página, pegou o telefone da mãe e discou um número. Espero estar fazendo a escolha certa. Está tão quente. Cobrindo meus olhos, fiquei sob o sol escaldante e o céu azul, aproveitando o clima claro e quente da cidade de Ashton. Com o verão chegando, as temperaturas não paravam de subir. Eu estava esperando na frente da academia. Você finalmente chegou. Depois de esperar cerca de 5 minutos, a figura de Melissa apareceu ao longe. Vestindo uma blusa branca comprida combinada com uma calça preta combinando, Melissa caminhou calmamente em minha direção. Não que eu pense sobre isso, eu costumo ver Melissa em um jaleco ou uniforme escolar e ela parece meio estranha. Eu não estava acostumado com isso. Meio que me senti fora do lugar. Viu o suficiente? Aquecendo seus passos, o rosto de Melissa escureceu um pouco. Eu balancei a cabeça em resposta e rapidamente mudei de assunto. Muito e a propósito, você conseguiu tudo? Passei as últimas horas adicionando alguns toques finais, deve estar bom por enquanto. Revirando os olhos, Melissa pegou um disco rígido. Nele havia um relatório detalhado sobre o projeto. A apresentação, bem como os dados. Você está dando isso para mim? Você não pode simplesmente ficar com ele? Meus olhos se arregalaram. Ela estava me dando informações tão importantes? Melissa balançou a cabeça, ela tinha um motivo para fazer isso. Eu tenho um sobressalente. Só estou dando isso a você caso algo aconteça com o meu. Embora as chances de tais coisas acontecerem fossem extremamente baixas, Melissa não gostava de correr riscos. Assim, ela porque fez um sobressalente para mim. Isso é justo. Embora não tivesse certeza do que poderia acontecer, aceitei naturalmente o disco rígido. Colocando o disco rígido em meu espaço dimensional, cobri meu rosto com a mão para evitar o sol. Virando-me, perguntei. Então, quando vem o passeio? Não sei, deve ser em breve. Aia, e eu já estou nesse calor há muito tempo. No momento eram 17 horas e era naturalmente a hora do dia em que o sol estava mais ativo. Apesar de minhas habilidades sobre-humanas, ainda não conseguia combater o calor. Melissa parecia sentir o mesmo quando gotas de suor apareceram ao lado de sua bochecha. Sugue isso. Pare de ser extra. Pare de fingir, eu sei que você está tão cansado quanto eu. Outro suspiro escapou da minha boca. Agora, Melissa e eu estávamos indo para a sede do Demon Hunter. Hoje foi o dia em que lançaríamos nosso conceito de carta mágica. Logo após o término das palestras, voltei rapidamente para o meu quarto para me trocar. 1 hora depois de me trocar, fui direto para a entrada da academia. Olhando para o sol, murmurei, veste calor com certeza é algo. Está aqui. Tirando-me de lá, de repente, uma limusine preta parou na nossa frente. Era uma limusine longa e luxuosa que eu só achava que existia nos filmes. Saindo pela porta da frente da limusine, um homem vestido de preto abriu a porta para nós. Ele usava luvas brancas.
Por favor, entre. Entrei na limusine com Melissa e me sentei rapidamente. Sentar nele me fez lembrar da época em que estava viajando para Auberg. Se não fosse por Melissa, eu provavelmente teria gemido alto. Está tudo bem. MHM. Virando-se, o motorista nos verificou. Melissa acenou com a cabeça em confirmação. Com a confirmação de Melissa, o motorista colocou o pé no pedal e partiu. Durante toda a viagem, a limusine se moveu sem tremer nem um pouco. Foi tão suave que pensei que não estávamos nos movendo. Em pouco tempo, chegamos à sede do Demon Hunter. Como esperado da guilda número 1 do mundo. Dando um passo para fora da limusine, fiquei maravilhado com o prédio diante de mim. A primeira coisa que pensei quando olhei para o prédio foi: aquele não é o fragmento de Londres na Terra? Honestamente, parecia incrível. Cada parte parecia ter sido projetada com cuidado, pois o edifício parecia bonito e geometricamente maravilhoso. Este edifício alto foi, sem dúvida, construído usando engenharia e tecnologia mágica de ponta. Parecia impecável. Shuu! De repente, as portas transparentes do prédio se abriram. Vestindo um elegante terno preto, Amanda nos cumprimentou. Bem-vindo à guilda Demon Hunter. Capítulo 210, Proposta e Negociações 1. Depois de nos encontrarmos com Amanda, entramos diretamente no prédio. Instantaneamente fiquei sem palavras com a grandeza do lugar. O lugar me lembrou o saguão da guilda dos meus pais. Mas muito mais espaçoso e luxuoso. Parado na frente de um saguão, um jovem que parecia ter 30 e poucos anos veio nos cumprimentar. Maxwell Benson, assistente pessoal de Amanda. Ao me ver, ele estendeu a mão com um sorriso caloroso. Ele deu uma boa primeira impressão, como um irmão mais velho ao lado. Competência à parte, foi pela impressão que passou que foi escolhido para ser o assistente de Amanda. Rendover, certo? Sim. Apertei sua mão. E tenho certeza que não preciso me apresentar a Melissa, certo? Melissa sorriu com as palavras de Maxwell. Ela já o havia conhecido antes. Voltando sua atenção para Amanda, ele ofereceu. Jovem senhorita, devo dar um passeio com os dois? Estou bem. Já estive aqui antes. Além disso, temos coisas mais importantes para fazer. Antes que Amanda pudesse responder, Melissa imediatamente recusou. Maxwell sorriu com a resposta dela. Muito bem, então irei acompanhá-lo até o ponto de encontro. Ei, espere, eu não disse que não queria ouvir sobre esse lugar. Eu imediatamente protestei. Ao contrário dela, esta foi a minha primeira vez aqui. Ninguém te perguntou. Infelizmente, fui imediatamente interrompido por Melissa, que rapidamente se dirigiu para a área do elevador. Com pena, Maxwell me apresentou brevemente ao lugar. Juntamente com Melissa e Amanda, ficamos em frente ao elevador. O primeiro e o segundo andar, como você pode ver, são as áreas onde atendemos e cumprimentamos nossos convidados. Do segundo andar para cima, estão os escritórios dos heróis contratados que atualmente trabalham para nós. Jim. O elevador então chegou, e Maxwell entrou e apertou o botão que levava ao quinto andar. Amanda, que estava ao lado dele, apertou outro botão. Ela tinha outras coisas para fazer e por isso não pôde ficar conosco. Ela só veio ao andar de baixo para nos cumprimentar. Jim. Quinto andar. Depois de um breve momento, o elevador chegou ao quinto andar. Despedindo-me de Amanda e saindo do elevador, vi um grande saguão em forma de círculo e portas de escritórios espaçadas ao longo da parede. Navegando pelo quinto andar, Maxwell guiou a mim e a Melissa até um escritório bastante espaçoso. Uma grande mesa redonda ficava no meio com dispositivos especiais em forma de triângulo na frente de cada assento. De pé ao lado do escritório, Maxwell sorriu educadamente. Por favor, fique à vontade. É aqui que a reunião será realizada.
Em breve, o mestre entrará em contato com você. Enquanto isso, enquanto você espera que o mestre e os anciãos compareçam, sugiro que você marque sua apresentação. Além disso, você pode entrar em contato comigo se precisar de mais alguma coisa. Maxwell virou a cabeça para a esquerda e para a direita e verificou a sala. Vendo que tudo estava arranjado, despediu-se. Parece que não há mais nada para eu fazer aqui. Se você precisar de mais alguma coisa, por favor me avise. Se você me der licença agora, devo ir embora. Eu entendo, obrigado. Balançando a cabeça, eu educadamente me despeço de Maxwell. Entrando no escritório, atendendo a sua sugestão, Melissa e eu começamos a trabalhar. Rapidamente inserimos o USB dentro do projetor e carregamos a apresentação. Depois de um tempo, bati palmas de satisfação. Ligando o projetor, perguntei curiosamente a Melissa. Isso está pronto? Deveria estar. Você se lembra de suas falas? Antes de hoje, eu tinha memorizado minhas falas. Isso foi para que eu não estragasse tudo. Que linhas? Eu não faço linhas. Oh, certo. Foi então que me lembrei que foi Melissa quem construiu o projeto do zero. Ela não precisava se lembrar de nenhuma fala. Ping. 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 De repente, os dispositivos de formato triangular sobre a mesa se iluminaram. Um após o outro, diferentes tipos de hologramas surgiram dos dispositivos. Um total de 12 hologramas apareceu diante de nós, retratando homens e mulheres de várias idades. Em questão de segundos, todos os dispositivos, exceto um, acenderam. Como um animal de zoológico, senti todos os olhos voltados para mim. Com grande interesse em seus olhos, as pessoas por trás do holograma me examinaram da cabeça aos pés. Quão jovem! Então vocês devem ser os que vamos encontrar hoje? Eu me pergunto o que eles vão nos apresentar. Ping! Por fim, o dispositivo na cabeceira da mesa acendeu. Um homem de meia idade com olhos negros de obsidiana e um herdeiro negro apareceu. Instantaneamente a atmosfera dentro da sala mudou. Todos na mesa olharam com sinais de respeito e admiração. Este era Edward Stern, o mestre da guilda Demon Hunter e pai de Amanda. Uma das figuras mais poderosas no domínio humano. Sorrindo amigavelmente, Edward Stern olhou para mim e para Melissa antes de se desculpar. Eu instantaneamente acenei. Desculpe por não poder vê-lo pessoalmente. Está tudo bem, nós entendemos. Não fiquei nem um pouco ofendido. Na verdade, fiquei encantado. Isso colocou muito menos pressão sobre mim durante a apresentação. Além disso, essa situação era compreensível. Com cada membro presente aqui sendo uma pessoa extremamente influente, eles nem sempre estariam na guilda. Só o fato de terem arrumado tempo para mim e Melissa já era o suficiente. Dirigindo sua atenção para a apresentação atrás de nós, Edward Stern deu início à reunião. Tudo bem, não vamos perder tempo. Já que estamos todos ocupados, vamos direto ao ponto. Por favor, apresente-nos o seu conceito. Muito bem. Melissa se aproximou. Pressionando um pequeno bastão em sua mão, o slide do PowerPoint mudou. Hoje vamos apresentar a vocês um novo conceito. É um novo sistema de mana externo que pode ser usado para integrar círculos mágicos que variam de... As palavras de Melissa fluíam como água. Eles eram nítidos e agradáveis ao ouvido. Tudo o que ela falou foi claro e conciso, e com o auxílio da apresentação até eu consegui entender facilmente do que ela estava falando. Ao ouvi-la, eu apenas fiquei ao lado dela com um sorriso simples. Em algumas ocasiões, eu acenava com a cabeça. Ela é boa, espero não estragar tudo. O que eu estava encarregado de falar era mais sobre o aspecto comercial do negócio. Fiquei encarregado de falar sobre quem eram nossos clientes-alvo, que tipo de estratégia usaríamos para combater os concorrentes, a longevidade do produto,
Como iríamos expandir no futuro e assim por diante? Felizmente, eu vim preparado. Quando chegou a minha vez, para minha surpresa, não gaguejei nenhuma vez. Outro ponto positivo foi que consegui responder confortavelmente a maioria das perguntas feitas pelos anciãos. Quanto mais eu falava, mais confiante eu ficava. Em menos de 10 minutos, terminei a apresentação. E esse é o fim da apresentação. Obrigado. Depois de um tempo, com olhares satisfeitos em seus rostos, os anciãos sussurraram entre si. A julgar pela reverência de suas discussões, seu interesse foi despertado. Observando esta cena, Edward Stern de repente levantou a mão e todos pararam de falar instantaneamente. Voltando sua atenção para nós, ele sorriu gentilmente. Tudo bem, muito obrigado pela apresentação. Entraremos em contato com você logo após uma breve discussão entre nós. Claro. Eu naturalmente não me importei com isso. Dado o tamanho do investimento, era natural que eles conversassem sobre isso. Obrigado, eu vou deixar você saber o mais rápido possível. Ping. Seu holograma logo desapareceu. Ping. 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 Seguindo seu holograma, um após o outro, os outros hologramas desapareceram. Ao mesmo tempo, o último andar da guilda Demon Hunter. Amanda sentou-se e olhou para a apresentação exibida em um grande monitor à sua frente. Exibidos nele estavam Ren e Melissa apresentando. A apresentação da Melissa foi impecável. Seus pontos foram claros e fáceis de entender. Amanda não conseguia encontrar falhas em nada do que dizia. Por outro lado, havia Ren. Embora ele tenha começado de forma grosseira, no final da apresentação ele conseguiu passar todos os pontos perfeitamente. Foi muito bom na opinião de Amanda. Clee. Depois de um tempo, o monitor mudou e 13 telas diferentes apareceram em seu monitor. Por um breve momento, ninguém falou. O que é que vocês acham? Edward Stern foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele queria ouvir a opinião do outro antes de expressar a dele. Instantaneamente, um dos anciãos falou. O conceito em si é revolucionário. Se fizéssemos como eles propuseram na apresentação, certamente ganharíamos muito dinheiro. Na verdade, isso provavelmente poderia nos ajudar a aumentar a distância com a guilda Starlight. Mas e se o projeto falhar? Se falhar, não estaremos perdendo muito dinheiro? Um ancião interrompeu. Embora fossem ricos, não podiam simplesmente doar dinheiro livremente. Eles tinham que ser sábios. Isso é verdade, se falhar, podemos estar perdendo mais do que vale a pena. Com o que se preocupar? A filha dele está aqui. De repente, outro ancião falou. Desta vez, ninguém acompanhou. Quando as palavras sua filha saíram da boca do ancião, o clima na sala tornou-se sombrio. Mesmo a expressão de Edward Stern não pôde deixar de mudar. Todos dentro da sala sabiam a quem ele estava se referindo. Era o pai de Melissa. Uma existência que todos temiam. Edward Stern incluído. Depois de um tempo, Edward Stern balançou a cabeça. Vamos tirá-lo de cena por um momento. Melissa é de fato uma pessoa muito capaz. Só ela já vale o investimento. Enquanto não fizermos nada fora do normal, ele não se mexe. Assim que os anciãos ouviram isso, as discussões recomeçaram. Um após o outro, os anciãos deram suas opiniões. Concordo. 1. Se compensarmos a pressão que virá das outras guildas e talvez do sindicato, posso ver muito lucro sendo gerado a longo prazo. Se jogarmos bem nossas cartas, poderemos nos consolidar no topo. Este é um ponto válido, de fato. Mais uma vez, o problema é, e se o projeto falhar? Significa apenas que perdemos dinheiro. Se mantivermos este projeto em segredo, tudo o que perderemos é dinheiro. Além disso, há também a juventude. Ah, isso mesmo.
Se conseguirmos recrutá-lo, mesmo que o projeto falhe, pode valer a pena a perda. Dover. Ele foi um dos principais motivos pelos quais escolheram ouvir a apresentação. Apesar de ser tão jovem, ele mostrou sinais extremos de promessa. Com ele sendo a guilda número 1, eles naturalmente sabiam muito mais sobre ele do que os outros. Como o fato de que o orbe de avaliação de talentos não funciona com ele. Este ponto por si só foi suficiente para atrair a atenção de todos os presentes. Concordo, se conseguirmos colocá-lo sob nossa proteção, pode valer a pena a perda. Mas a fechadura não vai interferir? Tudo bem, podemos fazer um pré-acordo que só entrará em vigor quando ele se formar. Se fizermos isso, a trava não vai discutir. Silenciosamente ouvindo a conversa, Edward Stern pensou: Amanda, o que você acha? Quando as palavras de seu pai caíram, toda a sala ficou em silêncio. A atenção de todos se voltou para Amanda. Isso mesmo, vamos ouvir a opinião da Amanda. Sim, a opinião das jovens é importante. Concordo. Apesar de jovem, Amanda era bastante esperta. Além disso, com ela possivelmente sendo a próxima mestra da guilda, era prejudicial saber sua opinião e processo de pensamento. Subjugada por olhares tão intensos, Amanda não se intimidou. Com as sobrancelhas franzidas, Amanda pensou em suas palavras com cuidado. Depois de um tempo, ela abriu a boca. Eu. E isso foi cansativo. Alguns minutos depois de terminar a apresentação, desabei em uma das cadeiras da sala. Isso foi muito mais desgastante mentalmente do que eu pensava. Lembrou-me dos dias em que eu tinha que ir a inúmeras entrevistas apenas para me candidatar a um emprego. E pensar que eu passaria por tal situação novamente. Levante-se, eles vão acabar logo. Não quero que vejam sua incompetência. Virando minha cabeça para encarar Melissa, eu a repreendi. Desculpe-me? Fui eu quem arrastou esta equipe. Se não fosse por mim, você nunca teria sido capaz de criar o conceito. PFFT, não vamos brincar. Quem disse que eu estava brincando? Sem mim, ela nunca teria sido capaz de criar o conceito até bem no futuro. Eu era a razão pela qual ela foi capaz de tocar em tal tópico tão cedo. Se não fosse pela minha ideia, você nunca teria chegado onde está agora. Melissa revirou os olhos e retrucou. Você quer que eu mostre o chamado conceito que você me mostrou? Comparado agora, é apenas algum jargão aleatório que você escreveu em um pedaço de papel. Na verdade, se não fosse pelo meu gênio, provavelmente teria alguém levou mais 10 anos para decifrar o que você escreveu. Sobre o que você está falando? Eu murmurei, mas Melissa olhou para mim com olhos significativos, então riu. Instantaneamente tive uma premonição sinistra. Que Interrompendo-me, uma tosse ressoou dentro da sala. Virando-me, minha boca se contorceu. Há quanto tempo ele está lá? Sentado na cabeceira da mesa estava Edward Stern. Ele obviamente ainda estava em sua forma de holograma. Ele tinha um sorriso amigável no rosto. Cocei a nuca desajeitadamente. Eu presumo que a reunião chegou ao fim? Eu não tinha certeza de quanto tempo ele estava na sala, mas esperava que ele não tivesse ouvido nenhuma de nossas conversas. Sim, a reunião chegou ao fim e chegamos a uma decisão. Depois de conversar com os anciãos, decidimos aceitar sua oferta, no entanto. Edward parou de repente. Com uma expressão solene, ele continuou. Gostaríamos de renegociar os termos do acordo. O silêncio reinou na sala. Melissa voltou sua atenção para mim. Entrelaçando minhas mãos juntas, eu apoiei meu queixo para cima. Com uma expressão solene no rosto, fingi estar preocupado. Entendo, deixe-me pensar. Interiormente eu sorri. Eu estava preparado para isso desde o início. Não havia como uma guilda tão grande não tentar negociar termos mais favoráveis. Quanto mais lucro melhor.
É assim que as grandes guildas operam. Escovando meu cabelo para o lado, pensei, acho que é hora de começar as negociações. Depois de 1 minuto de silêncio, voltei minha atenção para Edward Stern. Muito bem, vamos ouvir quais são seus termos.